Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma semana ótima e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você vai encontrar aqui nesse vídeo, beleza? Vamos falar sobre Felipe Coutinho, meus amigos, último dia de contrato, tá? De Felipe Coutinho com o Vasco da Gama. Amanhã, Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco, tá? Se o Vasco não resolver essa pendência, a partir de amanhã, Coutinho não será mais jogador do Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre Leandrinho, né? Reforço aí para a lateral esquerda do Vasco da Gama, jogador retornando de empréstimo. Vamos falar sobre o amistoso essa semana, né? No dia 5, o Vasco enfrenta a equipe do Montevideo Wanderers, lá em Natal, Rio Grande do Norte. E também vamos falar aqui sobre uma especulação envolvendo John Kennedy, o JK ex-fluminense. É algo muito difícil de acontecer, já adianto que é só especulação aqui, para depois vocês não falarem, Juninho tá inventando coisa, é só especulação, hein? Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e começo esse vídeo falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, beleza? Você pode comprar produtos oficiais do Vascão lá na FUT Fanatics usando o cupom Machão da Gama, tudo junto, que vai te dar 7% de desconto na sua compra. Essa camisa aqui, ó, camisa branca nova do Vasco, eu peguei lá na FUT Fanatics. A preta já tá vindo também, já peguei na FUT Fanatics, então você pode pegar a camisa nova do Vascão com desconto lá na FUT Fanatics, entrega na sua casa, no seu conforto, enfim, sem nenhuma complicação. A FUT Fanatics é parceira aqui do nosso canal, e para você ganhar aquele descontinho esperto, cupom Machão da Gama te dá 7%. Bom, meus amigos, o Vasco no dia 5, também conhecido como próximo sábado, vai enfrentar a equipe do Montevideo Wanderers na Vitória Cup, né? Um amistoso aí de preparação para o Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Expectativa de casa cheia lá na Arena das Dunas, né? Palco de Copa do Mundo. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para essa partida, e a torcida vascaína, que é muito grande também no Rio Grande do Norte, vai lotar o estádio. Ainda não sabemos aqui aonde vai ser transmitida essa partida, mas é bem provável que um serviço de streaming transmita esse jogo entre Vasco e Montevideo Wanderers. Até amanhã deve ter uma confirmação em relação a isso, em relação à transmissão da partida entre Vasco e Montevideo. É claro, tendo essa informação, a gente vai trazer aqui no canal, mas é bem provável que terá transmissão sim de algum aplicativo de streaming. Enfim, Vasco e Montevideo, amistoso internacional, e o Vasco se preparando aí, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai enfrentar o Botafogo, mas essa partida que está marcada inicialmente para o dia 12 de julho pode acabar não acontecendo, pode ser adiada, tá? A CBF pode adiar a partida do Vasco desse retorno de Campeonato Brasileiro. Isso porque o Botafogo, que ainda não voltou, né, do Mundial, apesar de já ter sido eliminado, o Botafogo ainda não chegou ao Brasil, e aparentemente tem que dar férias para o jogador, acho que de 10 dias de férias para os jogadores, alguma coisa assim. Então pode acontecer da CBF adiar essa partida entre Vasco e Botafogo. Existe essa possibilidade que ainda não está confirmada. Então não está confirmado nem o adiamento do jogo, como também não está confirmado o jogo, né, contra o Botafogo nessa data de 12 de julho em Brasília. Independente da data, vai acontecer em Brasília. O jogo será na cidade de Brasília. Quando tivermos mais informações, a gente traz aqui no Vasco da Gama. Quem retorna ao Vasco é o lateral esquerdo Leandrinho. Leandrinho, que estava no Al-Shabaab da Arábia Saudita, e retorna ao Vasco após o período de empréstimo, né? O Al-Shabaab não exerceu
a compra, né, do atleta. Ele estava emprestado até o final desse mês, contrato até hoje, né, dia 30 de junho. Então, a partir de amanhã, Leandrinho volta a ser jogador do Vasco da Gama, já vai poder treinar ali com os companheiros no CT Moacir Barbosa. Então, é isso, meus amigos. Lateral Leandrinho sendo opção aí no clube, ele que já tem 23 partidas pelo profissional do Vasco da Gama, marcou 2 gols e deu uma assistência. Leandrinho tem um futuro muito interessante pela frente, jogador que já defendeu aí seleção sub-20 e tal. Eu gosto muito do Leandrinho e acho que com o Fernando Diniz ele vai ser muito útil, tá? Então, para mim é um reforço que o Vasco ganha para a sequência do Campeonato Brasileiro, uma belíssima opção para a lateral esquerda. Leandrinho é um menino que com certeza vai evoluir muito ainda no futebol. E já que eu falei de último dia de contrato, hoje é o último dia de Felipe Coutinho como jogador do Vasco, tá? É isso mesmo. O contrato, né, do Felipe Coutinho se encerra hoje, dia 30. Então, a gente pode dizer que hoje é um dia decisivo aí para a renovação de contrato do Felipe Coutinho. O contrato dele com o Vasco se encerra nas últimas horas, né? E o Vasco está trabalhando ali por uma solução envolvendo o meio-campista e o Aston Villa, né, da Premier League. As últimas informações divulgadas pelo Globoesporte.com aponta que Felipe Coutinho está buscando rescindir o seu contrato com o Aston Villa para assinar em definitivo com o Vasco da Gama. Mas o Aston Villa não está dando garantias, né, de que vai aceitar essa rescisão sem custos do Felipe Coutinho. Enfim, se o Aston Villa não aceitar a rescisão, o Vasco vai precisar tentar ali renovar esse empréstimo, né? Tentar pegar emprestado de novo o Felipe Coutinho até o final do ano. Enfim, vamos aguardar. Eu acho que o Coutinho está confiante que vai permanecer no Vasco, ele quer permanecer no Vasco da Gama, mas assim, contratualmente, hoje se encerra o vínculo de Coutinho com o Vasco da Gama. Amanhã, a gente já pode dizer, Coutinho não é mais jogador do Vasco, caso o contrato não tenha sido renovado no dia de hoje. Vamos aguardar, a expectativa é de que tenha um desfecho positivo, e inclusive, se Coutinho não renovar esse contrato, ele não pode nem jogar o amistoso contra o Montevideo Wanderers, porque não vai ter contrato com o Vasco, né? Então não vai poder entrar em campo, ele vai ter contrato com o Aston Villa. A partir de amanhã o contrato dele é com o Aston Villa e não mais com o Vasco da Gama. Que situação, hein? Bom, vamos falar aqui agora sobre John Kennedy, atacante do Pachuca e que é muito identificado, né, com o Fluminense. A situação do atacante John Kennedy do Pachuca, do México, ganhou algumas novidades aí nos últimos dias. Ele que começou muito bem lá na equipe mexicana, mas pode acabar deixando o clube mexicano, né, nas próximas semanas. Segundo informações publicadas pelo jornalista Alan Pablo, o jogador e o seu staff estão incomodados com os poucos minutos que vem recebendo na equipe do Pachuca. E ainda, segundo informações do jornalista, o John Kennedy não deve seguir no Pachuca após a disputa da Copa do Mundo. Com a camisa do Pachuca, ele somou 22 partidas, sendo 15 como titular, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Ele foi reserva, né, na Copa do Mundo de Clubes. Enfim, e aí, com o John Kennedy de saída do Pachuca, começaram um burburinho de internet, tá? É especulação de internet. Pô, John Kennedy tem uma relação muito boa com o Fernando Diniz. Será que o Diniz não pode pedir o John Kennedy para o Vasco, etc e tal? Mas é uma situação praticamente impossível porque o John Kennedy tem contrato com o Fluminense. Ele está emprestado ao Pachuca, né? E o Fluminense não vai querer negociar o John Kennedy com o Vasco. Isso é evidente. Enfim, mas fique registrado. Muita gente pediu para falar sobre isso. Fique registrado essa situação do John Kennedy. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações vascaínas. Deixe o seu like, se inscreva. Até a próxima. Fui!